Somos alunos do mestrado profissional em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Tocantins. E o nosso grupo é composto por Débora Gonçalves Queiroz, Emanuel Calixto da Costa Brito, Lucas França Marra, Nísma Cristina de Oliveira, com a orientação da professora doutora Marta Azevedo dos Santos, referente à disciplina de metodologia científica. O tema proposto para esse vídeo é métodos quantitativos e qualitativos na área da saúde. O que são e quais são suas aplicabilidades? Vamos abordar os conteúdos. Diferença entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, aplicabilidade, amostra, coleta de dados, apresentação de resultados. Ao fim dessa atividade, espera-se que o graduando possa conhecer as diferenças entre pesquisa quantitativa e qualitativa e sua aplicabilidade, a representatividade, os tipos de coletas de dados e representação dos resultados. E ainda que sejam motivados a buscar novos conhecimentos. Para iniciar uma pesquisa, precisamos classificá-la. E dentro dessa classificação, podemos colocá-la como qualitativa ou quantitativa. Marconi e Lakatos diz o seguinte: classificar significa organizar ou ordenar uma série de dados em diferentes classes em uma ou mais variáveis. Na classificação, um todo ou universo, pessoas, coisas, acontecimentos, é dividido em partes, classes ou categorias, como sexo, idade, nacionalidade, etc. Os dados são agrupados em categorias para serem analisados. Pessoas e coisas podem ser descritas em termos quantitativos ou qualitativos. Quantitativos, focalizados em termos de grandeza ou quantidade do fator presente em uma situação. Os caracteres possuem valores numéricos, isto é, expresso em números, por exemplo, peso, tamanho, custo, produção, impresso, números de filhos e etc. Qualitativos, baseados na presença ou ausência de alguma qualidade ou característica e também na classificação de tipos diferentes de dada propriedade. Por exemplo, cor da pele, raça, nacionalidade, estado civil, profissão, sexo e etc. As medidas quantitativas respondem às questões quanto, as qualitativas às questões como. Os dois tipos são importantes na investigação e se constituem no corpo do trabalho, segundo Marconi e Lakatos. A pesquisa quantitativa é uma classificação que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações para um determinado estudo. Nesse tipo de pesquisa, os meios de coleta de dados são estruturados por meio de questionários de múltipla escolha, entrevistas individuais, levantamentos quantitativos, como diferentes testes, experiências e outros recursos que tenham perguntas claras e subjetivas ou qualquer procedimento que trate de levantamento de quantidade. As entrevistas ou procedimentos para coleta de dados quantitativos devem ser aplicados com rigor para que se obtenha a confiabilidade necessária para os resultados. A utilização de pesquisas quantitativas tem como prioridade os resultados numéricos dos estudos propostos, para avaliar os comportamentos e opiniões dos indivíduos de um determinado grupo de população. Esse tipo de pesquisa se baseia em questionários e entrevistas estruturadas para coletar opiniões e informações que serão posteriormente agrupadas e analisadas de maneira estatística. Como a pesquisa quantitativa busca levantar dados sobre um determinado grupo ou determinada problemática, que é o objetivo do seu estudo, é importante que a sua pesquisa seja aplicada de uma forma representativa para que os seus resultados sejam válidos. Ou seja, um dos aspectos mais importantes para se desenvolver uma boa pesquisa quantitativa é definir a amostragem de pesquisa que seja representativa daquele grupo sobre o qual o estudo se baseia. Através da utilização de uma pesquisa quantitativa, é possível mensurar e quantificar as respostas dos entrevistados, obter dados que vão confirmar ou contestar a hipótese inicial do seu trabalho acadêmico e assim possibilitar que o trabalho possa chegar à resolução do seu problema de pesquisa. Lembrando que na pesquisa quantitativa,
o pesquisador se limita apenas à descrição dos resultados coletados, ignorando aspectos subjetivos que estejam relacionados às respostas dos entrevistados, uma vez que a interpretação e a análise dessas informações é tarefa da pesquisa qualitativa. Percebemos que a pesquisa quantitativa tem como objetivo compreender a dimensão estatística de determinada questão de estudo, e para isso você precisa agir apenas como observador, sem influenciar no conteúdo das informações que forem coletadas. Você pode utilizar formulários, questionários de múltiplas escolhas, entrevistas individuais para coletar dados. As pesquisas quantitativas permitem uma maior objetividade nas respostas. Por terem a intenção de coletar informações, você deverá apresentar os resultados de modo esquematizado e direto, sem espaço para interpretações de natureza subjetiva. A organização e a apresentação dos dados levantados são construídas em planilhas e demonstradas em forma de diferentes gráficos. A escolha pelo uso da pesquisa quantitativa se inicia com a definição do problema de pesquisa e na delimitação do seu problema de pesquisa, que você vai gerar a necessidade de trabalhar com dados quantitativos, uma vez que a natureza do tema estudado vai indicar se haverá a necessidade de coleta e análise de dados por meios estatísticos e se o objetivo de estudo demandar evidências quantificáveis para a sua melhor compreensão. Então, diante da problemática, você vai determinar que as técnicas de pesquisa a serem aplicadas sejam as quantitativas. Quando você já possui o problema de pesquisa, hipótese e objeto definido, você já tem clareza dos quais dados tem para produzir o seu trabalho e quais dados você precisará para coletar, para complementar as lacunas que as referências teóricas e outras fontes de pesquisas não preencheram. Então, você começará a traçar o planejamento da pesquisa quantitativa e como será a sua aplicação. O primeiro passo, segundo a literatura, será a seleção das técnicas de coleta de dados, ou seja, qual será o seu instrumento? Será um questionário? Será entrevistas iniciais? E essas entrevistas, elas podem ser presenciais, por telefone, por meio de um aplicativo, por formulários, dentre outros. Cabe ressaltar que na pesquisa quantitativa independe do modo de coleta de dados escolhidos. O pesquisador deve ter em mente que precisa construir perguntas objetivas, curtas e claras, pois assim buscará evitar confusões para quem vai responder as perguntas. Além disso, a técnica de coleta de dados também está relacionada com o próximo passo do planejamento da pesquisa, que é a seleção da amostra. Mais do que ajudar a definir a técnica de coleta empregada, a definição da amostra de pesquisa é um passo fundamental para evitar que os resultados sejam parciais, invalidados, pois ela deve ser de fato representativa daquele objeto, daquele universo pesquisado. Por isso, ela é super importante para alcançar os objetivos da pesquisa e deve ser cuidadosamente escolhida. Após a aplicação da pesquisa e de posse dos dados colhidos, chega-se então à última parte do trabalho, que é a apresentação dos resultados obtidos. Eles serão compostos por números, dados, tabelas, gráficos, que têm como objetivo mostrar o resultado da sua pesquisa de forma quantitativa. Portanto, a pesquisa quantitativa, ela buscará responder à pergunta quanto, e a pesquisa qualitativa responderá à pergunta como. A pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que possui um foco no caráter subjetivo do objeto analisado. Como é isso? Na pesquisa qualitativa, os sujeitos da pesquisa estão mais livres para
apresentar seus pontos de vista sobre determinados assuntos que estejam relacionados ao objeto de estudo. Na pesquisa qualitativa, as respostas não são objetivas e não possuem um foco em contabilizar, mas sim conseguir compreender o comportamento humano, estudando as suas particularidades e experiências individuais, entre outros aspectos. Geralmente, a pesquisa qualitativa são realizadas com um número pequeno de entrevistados e é feito quando o objetivo do estudo é entender o porquê de determinadas coisas, como, por exemplo, compreender o que a dependência química significa para a vida do doente. Este é um dos temas para os investigadores qualitativos. É definida como um tipo de investigação voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão, considerando a parte subjetiva do problema, que é capaz de identificar e analisar os dados que não podem ser mensurados numericamente. Os resultados deste tipo de pesquisa não são apresentados através de recurso estatístico, como na pesquisa quantitativa. Os dados colhidos não são tabulados para obtenção dos resultados. Os dados apresentados através de relatórios que enfocam a compreensão dos entrevistados, além da entrevista semi-estruturada, você também pode usar diferentes teorias que tratam sobre o assunto, podendo ser estudo de caso, pesquisa fenomenológica, dentre outros. Quando você considera o pressuposto do materialismo histórico dialético, você está trabalhando com uma pesquisa qualitativa. Podem ser usados para a coleta de dados nessa pesquisa questionários, entrevistas, pesquisas de opinião, observações diretas junto ao grupo estudado, estudo de casos de pessoas que pertencem ao grupo pesquisado, entre muitas outras formas de pesquisa e coleta de dados na pesquisa qualitativa. É uma forma de mensurar, valorizando essencialmente o aspecto subjetivo, ou seja, o método qualitativo é alvo de uma forte interpretação, mas muito cuidado, porque não estamos falando aqui de achismos. Estamos falando de uma análise criteriosa que busca entender e interpretar o significado diante de algum fato ou fenômeno que seja investigado no seu trabalho de pesquisa. Eu vou falar aqui para vocês 6 vantagens da pesquisa qualitativa. Vamos lá. Primeiro, possui caráter exploratório. Segundo, induz a maior reflexão para análise dos resultados. Terceiro, valoriza o aspecto emocional, intelectual e social do público-alvo, já que ela considera opiniões, sentimentos, atitudes, comentários e aprendizagens. Por ser exploratório, o método qualitativo auxilia no entendimento detalhado das informações. Quinto, permite a formulação de hipóteses antes da coleta de dados e possibilita a comparação destas após a análise do material pesquisado. E sexto, possibilita maior contato com o público-alvo e investigação do ambiente. Ao contrário da pesquisa qualitativa, o objetivo da pesquisa quantitativa é obter como resultado índices numéricos que apontam preferências, comportamentos e outras ações dos indivíduos que pertencem a um determinado grupo ou sociedade. O método quantitativo é objetivo, pois segue modelos padronizados de investigação, como os questionários com respostas de múltipla escolha. As amostras recolhidas para participar da pesquisa Quant também costumam ser muito maiores do que pelo método Quali. No entanto, vale ressaltar que a pesquisa qualitativa não serve como substituição ao modelo quantitativo. Pelo contrário, ambos os métodos são complementares entre si, só que eles apenas produzem e interpretam a ciência de modos diferentes. A pesquisa qualitativa tem como finalidade conseguir dados voltados para compreender as atitudes, as motivações e comportamentos de determinados grupos de pessoas dentro de um contexto de um tema ou de um problema.
Outra diferença importante entre os dois modelos de investigação científica está no ponto de vista do pesquisador sobre a organização da pesquisa. Na Quant, a opinião do pesquisador deve ser excluída. Na Quali, a opinião do pesquisador pode estar integrada à pesquisa para testar a sua hipótese. Muitas vezes fazemos o uso dos dois métodos ao mesmo tempo, levantando dados quantitativos. Por exemplo, você está pesquisando a prevalência da obesidade entre trabalhadores da saúde. E para isso é necessário interpretar esses fenômenos sob o ponto de vista da prevalência, da correlação entre trabalho e sociedade, entre sexo, idade, categoria profissional e obesidade. Mas também pode ser necessário compreender o significado que o trabalho e a obesidade têm para os profissionais, em uma parcela menor da sua amostra quantitativa. Em resumo ao que foi falado até agora, utilizamos como exemplo o artigo científico Métodos Quantitativos e Qualitativos na Área da Saúde, Definições, Diferenças e seus Objetivos de Pesquisa, de Egberto Ribeiro Turato, 2005, onde são descritas as semelhanças e diferenças entre o método quantitativo e qualitativo. Logo abaixo temos o quadro demonstrativo, adaptado do artigo, onde demonstram os níveis conceituais, as metodologias, métodos quantitativos de campo e experimentais e os métodos qualitativos de campo, assim como suas semelhanças e diferenças. Quanto ao objeto de estudo, os métodos quantitativos eles trabalham com fatos vistos e descritos, os qualitativos com fenômenos apreendidos. Quanto os objetivos da pesquisa, os métodos quantitativos estabelecem matematicamente as relações de causa e efeito, e os qualitativos, a interpretação das relações de significado nos fenômenos, como referido pelas pessoas. Quanto aos tipos de instrumentos de pesquisa, os métodos quantitativos eles trabalham com observação dirigida, questionários fechados, escalas, classificações, exames laboratoriais, dados randomizados de prontuários e diagnósticos. Quanto aos qualitativos, o pesquisador com seus sentidos trabalha a observação livre, entrevistas semi-dirigidas, complementares, coleta intencional em prontuários e testes projectivos eventuais. Quanto à adequação dos instrumentos da pesquisa, o método quantitativo trabalha o ensaio piloto, já o qualitativo, o ensaio de aculturação. Quanto à amostragem, os métodos quantitativos trabalham de forma randomizada, indivíduos pegos ao acaso, representativos estatisticamente de uma grande população. Na metodologia qualitativa, essa amostragem é intencional, busca proposital de indivíduos que vivenciam o problema em foco e ou têm conhecimento sobre ele. Sobre o perfil da amostra, os métodos quantitativos trabalham com um número maior de sujeitos, são representantes com características de todo populacional. Já o qualitativo, são poucos participantes, eles são representantes com características de certa subpopulação. Quanto ao tamanho da amostra, os métodos quantitativos trabalham com prévia e estatisticamente definido o N como sendo indispensável. Já no método qualitativo, a preocupação com o N é impertinente. Números de sujeitos é definido em campo. Quanto ao estudo das variáveis, os métodos quantitativos trabalham com a necessidade de controle das variáveis. Já os qualitativos é o não controle de variáveis, necessidade de estarem livres. Sobre o tratamento e análise dos dados, os nossos métodos quantitativos, acontece o uso de técnicas bioestatísticas para organização dos achados, habitualmente tabulados por especialistas. Já o método qualitativo manifesta o uso de análise de conteúdo, dentre outras análises. Por exemplo, categorização por relevância teórica ou reiteração dos dados,
realizada pelo próprio pesquisador. Por fim, pela apresentação dos resultados, os estudos quantitativos têm uma linguagem matemática, proposta por tabelas e quadros, habitualmente é separada da discussão no relatório científico, enquanto que o método qualitativo apresenta pelo uso de observações do campo e citações literais, integrada na secção da discussão. Enfim, esperamos que este vídeo instrutivo tenha lhe orientado sobre os aspectos desses dois métodos e que sirva de fonte de busca e conhecimento e lhe incentive a pesquisar mais a respeito dessa temática. Forte abraço. Essa produção é fruto de atividade proposta pela disciplina de Metodologia Científica do curso de Mestrado Profissional em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Tocantins.